Olá, bem-vindo aqui ao segundo episódio do podcast E Se? O meu nome é Pedro Figueiredo e começo já por pedir que, se não ouviu o primeiro episódio, não me deixe de ouvir para entender realmente este podcast, o que é que ele pretende com a sua existência, para onde é que nós vamos e como é que vai funcionar. Então, porque estamos num podcast, estamos acima de tudo aqui a falar de comunicação. Parece-me interessante, temas há muitos, e na verdade eu quando comecei a pensar qual seria o primeiro episódio a sério, qual seria o tema, hum, haveriam várias hipóteses de certeza absoluta e muitas que me ocorreram, mas eh, é central aqui a questão da comunicação. E é importante para mim porque estou a comunicar consigo, mas a comunicação de facto é aquilo que, e a linguagem que está por trás, é aquilo que faz com que nós consigamos andar na nossa vida, a interagir e a usufruir dessa interação para conseguir fazer aquilo que nós queremos. Então, comunicação será o tema deste primeiro episódio. Volto a lembrar que os episódios funcionam um bocadinho como com a colocação de hipóteses, em vez de eu dizer o que é que está certo e o que é que está errado, porque quem sou eu? Portanto, vamos colocar hipóteses e o meu maior desafio, na verdade, é tentar não condicionar muito o seu pensamento, ok? Vamos, vamos tentar refletir à medida que falamos sobre o assunto. Mas, para começar, há uma coisa muito objetiva que é o significado de comunicação. Significação, desculpe, comunicação vem, o seu significado vem de compartilhar, comunicar, compartilhar, ou seja, criar algo em comum, um entendimento. Quando nós comunicamos, nós acima de tudo queremos que entre mim e a outra pessoa, quem está do outro lado, ou as outras pessoas, no final dessa interação haja um entendimento. Este é o grande objetivo. Muitas vezes não há entendimento nenhum, quer dizer que se calhar a comunicação não correu da melhor forma. Mas este é o propósito. Ok, tornar ou criar um entendimento comum. Normalmente, porque é que nós comunicamos? Eu penso, bom, eu normalmente quando falo com alguém das duas uma, ou é porque quero que alguém me valide algo, sei lá, vou dizer, olha, eu estou a pensar fazer isto. E estou à espera então de fazer provavelmente uma questão que me vai dar a indicação se esta pessoa valida aquilo que eu estou a dizer ou a pensar ou não. Outras vezes eu não quero validar. Aquilo que eu quero é, como eu não tenho bem a certeza, se calhar, ou nem sequer sei, eu primeiro preciso de ir colher mais informação a outras fontes e, portanto, eu vou comunicar para obter mais informação, mais conhecimento e depois aí criar a minha solução. Portanto, normalmente, se for da minha iniciativa ou eu quero validar algo, parece-me, ou parece-me que eu quero ou preciso de acrescentar algo. Se não for da minha iniciativa, é porque há alguém do outro lado que quer exatamente uma dessas duas coisas. Ou que eu lhe acrescente algo, ou que eu valide algo. Normalmente, sabemos que a comunicação tem muitos pormenores, como é óbvio, mas eu diria que talvez sejam estas as duas grandes categorias. Agora, ou é daqui para aí, ou é daí para aqui. Ok, portanto, este é o grande objetivo, os grandes objetivos de porque é que nós comunicamos. Agora vejamos qual é que é a realidade. Vamos parar aqui um bocadinho para pensar, para se calhar até nos recordarmos das últimas interações que tivemos em casa, no trabalho, no supermercado, as últimas interações com quem que tivemos e perceber como é que funcionaram? Quais foram aquelas em que tive eu a iniciativa? Quais foram aquelas em que eu reagi à iniciativa do outro? Se correu bem, se não correu bem? Porque, e eu agora também fazendo exatamente esse exercício de reflexão agora, eu consigo me lembrar de situações onde tudo aquilo que supostamente a comunicação procura não estava presente.
momentos em que, seja de um para um, seja em grupo, a comunicação de alguém eh, não serve para nada. Ou seja, está-se a falar no vazio, do outro lado ninguém quer saber, ninguém está a ligar a sério, ou do outro lado alguém está a falar e eu deste lado nem estou com a atenção devida, e por isso, muitas vezes aquilo que está a acontecer é ruído. No final, eu até saio dessa interação e eu nem me lembro do que é que essa pessoa disse ou não disse, ou eu fico com a sensação que aquela pessoa não me ouviu, não me entendeu. Ok? E isto está sempre a acontecer. E por causa disto, vêm depois os conflitos nas relações. E começam-se, porque eu saio de uma interação e a interação não acaba ali. A seguir eu vou, eh, querendo ou não querendo, muitas vezes refletir sobre ela e começo a tirar ilações. Aquela pessoa não quer saber de mim, ah, já sei o que é que a casa gasta, porque já sei que aquela pessoa blá blá blá, e começamos a tirar ilações porque, na verdade, não, nenhuma das, se calhar, das partes estava realmente atenta à comunicação e a tentar chegar a um entendimento comum. Eu já tive, inclusive, em situações em grupo onde eu dou por mim atento, porque de vez em quando eu também não estou atento, mas de vez em quando estou atento e já dei conta de alguém estar a falar e está só a falar, pá, 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 ninguém lhe perguntou sequer ou pediu opinião, provavelmente está naquele modo de pedir ou ter atenção, pedir validação, e de repente as outras pessoas já estão noutra. Já estão literalmente noutra. Desviam o olhar, desviam a atenção, começam outras conversas e aquela pessoa continua quase a falar sozinha. E se eu não lhe der atenção, eu não sei o que é que acontece. Isto já aconteceu. Portanto, realmente, muitas vezes nós vemos que a comunicação não é eficiente. E uma comunicação eficiente vai tornar tudo muito mais leve e muito mais fácil. Então aqui a hipótese é: e se comunicássemos, interagíssemos, sempre, idealmente, mas pelo menos mais vezes, com esta noção de que interagir ou comunicar com o outro é para chegar a um entendimento comum. E se eu partisse desta premissa? E se comunicar fosse para chegar a um entendimento comum? Vamos ver como é que acontece. Porque quando eu parto deste princípio, automaticamente o meu cérebro começa a procurar ou a pensar o que é que será que funciona melhor e o que é que será que funciona pior. Outro exemplo muito interessante são as redes sociais. Nada contra, eu utilizo-as, não só eu de vez em quando crio conteúdo, como eu consumo conteúdo. Normalmente o conteúdo que eu consumo é à procura de conhecimento, ou seja, vou pesquisar páginas sobre treino, saúde, filosofia, lá está, coaching, várias coisas, humor, por exemplo, e eu estou a tentar obter algo daquilo. Quando eu crio conteúdo, aquilo que eu tento fazer é de alguma forma fazer, porque a minha área de atuação é saúde, normalmente através de movimento, as minhas partilhas são quase sempre sobre isso. Sugestões, questões, não tanto faz assim, mas pensa. Ok? Porque eu acho que isso é sempre mais interessante. Lá está, a base deste podcast é exatamente a mesma. É pensa, não se limite a copiar aquilo que eu digo, vamos pensar. Ok? Portanto, eu crio conteúdo e vou à procura de conteúdo, à procura exatamente que haja um entendimento comum. Mas quantos são os exemplos de alguém que partilha algo nas redes sociais que ninguém quer saber, que ninguém lhe pediu a opinião sobre nada, que não tem interesse nenhum porque não acrescenta literalmente nada, eu ir para a frente de uma câmara, peço desculpa, aqui estou a condicionar, estou a julgar, mas eu ir para a frente de uma câmara, fazer caretas ao espelho, a pentear, o que é que isto quer dizer? O que é que isto acrescenta numa comunicação? Nada. Isto só está a dizer, se puderes olhar para mim, agradecia porque eu preciso de atenção. E muitas vezes as partilhas
parece-me, daquilo que é simplesmente a minha vida pessoal, exatamente porque não vai acrescentar nada, não há um entendimento comum, não há um ponto comum em que a outra pessoa se calhar vá beneficiar. Não. Aquilo que vai acontecer é eu vou beneficiar porque eu tenho a atenção, tenho os likes e tenho não sei o quê, e o outro faço a mínima ideia. No máximo, se calhar, até provoca aqui um bocadinho de inveja. O outro, se calhar, ficar um bocadinho invejoso ou um bocadinho frustrado porque não está, sei lá, neste sítio paradisíaco como eu estou e eu posso partilhar aqui esta coisa tão boa da minha vida. Eu não estou a fazer nada, eu não estou a acrescentar valor nenhum. Por isso, estamos a utilizar um meio de comunicação, não para comunicar, mas para me expor, ok? Portanto, mas no nosso dia a dia isto está sempre a acontecer. Nós não estamos atentos a sério às comunicações que temos e pensar se elas realmente servem para se cumprem o seu propósito. Ok? Então vamos pensar assim. Primeira parte, aquilo eh, que eu que eu apresentei daquilo que me parece um dos grandes objetivos quando eu tenho a iniciativa de comunicar, que é procurar validação sobre algo que eu estou a pensar, uma ideia, qualquer coisa, e eu vou, olha, vou expor. Como é que eu posso realmente obter aquilo que eu quero? É falando sem sequer ter a noção se do outro lado a pessoa está conectada com aquilo que eu digo e, portanto, eu simplesmente começo a despejar os dramas da minha vida e não sei o quê, e no final, se calhar não aconteceu nada, ou talvez, tem uma hipótese, eu posso simplesmente despejar e ver o resultado. Ou eu posso ir à procura disso com mais intenção. E se, e se eu fizesse uma pergunta? E se eu dissesse assim: olha, Maria, alguém específico, eu estou a pensar nisto, nisto e nisto, desta maneira. Qual é a tua opinião? E eu estou-te a pedir esta opinião porque tu pensas de maneira diferente, certeza de mim, tens a tua visão. Eu nem sequer quero propriamente só sei lá, as palmadinhas nas costas. Não. Dá-me a tua opinião. Numa situação destas, o que é que parece? Ok, a pessoa percebe, há um pedido, há uma comunicação intencional e a pessoa sabe exatamente o que é que tem que responder. Se eu não fizer nenhuma pergunta, e se eu simplesmente debitar matéria, salvo seja, do outro lado, pode acontecer, ou há uma maior probabilidade da comunicação ser ineficaz, porque a pessoa não sabe bem o que é que há de dizer, diz qualquer coisa e eu se calhar vou-me embora a pensar, não obtive aquilo que eu queria. Porquê? Porque eu não fui direto, porque a pessoa não percebeu realmente qual é que era o intuito desta partilha e comunicação ineficiente. Segundo objetivo, eu quero realmente obter mais conhecimento. Olha, eu não sei como é que se qual a melhor forma de plantar uma árvore. Não sei, apareceu-me agora na cabeça. Já alguma vez, indivíduo X, plantaste uma árvore? Sabes como é que se planta uma árvore? Ensina-me. Diz-me do teu conhecimento como é que se planta uma árvore, ok? A pessoa sabe que eu estou a interagir com ela, sabe qual é o objetivo desta comunicação e logo se vê se ela me consegue ajudar ou não. Se eu começar só a falar sobre árvores e sobre plantas, aqui, mas se calhar no final a pessoa não percebe mas o que é que ele queria com aquela conversa? E muitas vezes, aqui um bocadinho em tom de brincadeira, isto acontece-me com, por exemplo, com a minha esposa. Porque não há uma questão, há só aqui várias coisas a serem partilhadas e eu não sei bem o que é que hei de fazer com aquilo, que eu não sei se sei dar a minha opinião, se é só para dar um abraço, se devo dizer alguma coisa, se reforço ou se digo o que eu penso, mas isso pode. Não sei bem, né? Então estou sempre um bocadinho na dúvida e com algum receio, confesso, na minha reação a essa partilha. Mais fácil seria se em vez de andarmos neste à volta, disséssemos: olha, Pedro, estou com isto, 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 diz-me a tua opinião ou
neste momento preciso disto, ok? Então eu sei a minha resposta e essa comunicação, se calhar, for muito mais eficiente. Evitou-se andar aqui não sei quanto tempo. Primeiro, perdemos tempo, perdemos energia. Segundo, corremos o risco, que acontece muitas vezes, da minha resposta não ser a melhor. Ok? Portanto, vamos tentar tornar isto tudo mais eficiente e isso parece-me que, se direcionarmos à pessoa que queremos e se lhe dissermos exatamente, através de uma pergunta ou o que seja, do que é que precisamos de obter dela, mais fácil fica para o outro lado a corresponder com essa comunicação. Ok? Portanto, se estivermos do outro lado, não de quem teve a iniciativa, mas de quem está a ouvir, etc., também se calhar podemos fazer alguma coisa. Também podemos colocar a hipótese de, e se, em vez de eu simplesmente reagir, e isto é um feedback para mim próprio, eu estou a dizer isto e estou neste momento a pensar exatamente, é uma boa solução. Talvez devas fazer isto mais vezes. Estou a pensar para mim. Isto cada um sabe de si, não é? Que é, eu estou a ver ali um maranhal de coisas a acontecer, uma tempestade, blá, 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 e não estou a perceber bem de que maneira posso contribuir nesta comunicação. Posso disparar e logo se vê, tentativa e erro, dou um tiro e vejo se a resposta foi boa ou não. Ou então, se calhar, se eu não tenho a certeza e se estou um bocado mais atento ao que está a acontecer e no meio desta atenção toda eu ainda assim não consegui chegar a nenhuma conclusão, talvez eu precise, antes de reagir, de primeiro fazer uma pergunta. Talvez do género: olha, estás-me a partilhar isto, isto, isto e isto. Confesso que eu não estou a entender qual é a melhor forma de te ajudar. O que é que tu neste momento precisas da minha parte? Precisas de alguma coisa? Eh, o que é? É a minha opinião? Eh, ajuda-me porque eu não estou a conseguir chegar onde tu queres, ok? Perdemos mais não sei quanto, evitamos perder, aliás, mais não sei quanto tempo e chatices e energia. Não é? Portanto, parece-me que, de facto, quando nós pensamos um bocadinho mais intencionalmente no propósito da comunicação, a primeira coisa que provavelmente aconteceria, talvez, seria uma redução gigantesca na quantidade de comunicação. Falaríamos menos, não só de forma proativa, como em termos de resposta. Falaríamos menos. Cada vez que falássemos, provavelmente seríamos mais tipo snipers, diretos ao que interessa. Seríamos mais eficientes. E realmente, provavelmente, poderíamos ajudar muito mais. Não só nós beneficiaríamos mais, porque iríamos, lá está, obter mais facilmente uma confirmação ou um acrescento de informação a nós mesmos, como de facto talvez sentíssemos que teríamos mais impacto positivo nas pessoas que nos procuram e que querem e decidiram interagir connosco. Portanto, no final disto tudo, e porque, volto a referir, na minha perspectiva, julgando, influenciando, a comunicação é fundamental, porque a nossa vida é feita de interação. Então, se é feita de interação, eu quero otimizar essas interações. Como é que eu posso fazer? O que é que está na base da comunicação? Vamos pensar na comunicação, qual é o objetivo? Agora fiz isto assim, estou a falar assim, peço desculpa aqui um parede, parecia o Marcelo. Ah, se- mas se é a comunicação, talvez eu possa ter uma comunicação mais eficiente. Então eu deixo a sugestão de pensarmos, quando somos nós, se realmente estamos a ser o mais precisos possível na nossa comunicação, se sabemos o que é que realmente queremos com ela, em vez de simplesmente limitarmos a falar e estamos a perder tempo, a tirar a energia do outro, com nada no final, não há nenhum ganha-ganha. E quando for o outro, se realmente estamos atentos ao que o outro está a dizer, e se no final o que o outro disse não for suficiente para nós, fica a hipótese ou a sugestão de, e se eu fizesse uma pergunta, para ter mais a noção do que é que realmente o outro precisa, e depois então talvez eu aí já possa dizer o que eu acho. Fica a sugestão.
parece-me um bom ponto de partida para entender que, de facto, este podcast ou qualquer podcast trata-se de comunicação e que, se não houver uma boa comunicação, ainda que seja mais daqui para aí, mas vai se tornar tudo mais difícil. E por isso, como isto é uma comunicação, ainda que eu esteja a gravar, a falar e você esteja a ouvir, pode haver uma resposta. Pode haver uma resposta de: eu vou agora fazer uma pergunta. Este episódio foi pertinente? Passei da melhor forma a mensagem, de uma forma clara? Foi perceptível? Teve impacto? Feedbacks desse lado? Preciso de feedbacks desse lado? Ser sim, se não, melhor é isto, ser mais direto, perdi-me um bocadinho, comunicação confusa, monótono, monocórdico, qualquer coisa, para eu depois poder novamente reagir ou agir com mais conhecimento e melhor para um próximo episódio. Obrigado por estar desse lado, a acompanhar aqui o podcast. E se até um próximo episódio e até lá, cuide de si.